Sejam todos bem-vindos ao Café com Zaidan, um espaço democrático para trazer os melhores temas e nomes do cenário político e econômico da nossa região e do Brasil. O convidado de hoje é Kleber Nogueira, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Kleber atualmente é secretário de saúde do município de Praia Grande. Kleber, seja muito bem-vindo ao Café com Zaidan. Olá, Zaidan, olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra estar aqui participando desse bate-papo. Kleber, eu quero começar pela sua atuação dentro da Prefeitura de Praia Grande como secretário de saúde. Você enfrentou a mais dura pandemia que o mundo atual já viu. E que experiência você tira disso para o sistema de saúde público de Praia Grande? É um grande aprendizado mesmo, uma experiência acho que única para todos nós, passar por uma pandemia, numa gestão onde a decisão da saúde, da vida das pessoas passava por nós. Então foi um aprendizado muito grande para nós gestores, muitas decisões a gente teve que tomar sem um embasamento científico, porque era novidade para todos nós. Então tivemos que pensar em diversas estratégias, buscar conhecimento na nossa formação como administrador, então também isso auxiliou bastante em decisões, ferramentas administrativas, enfim, acredito aí que foi uma luta. Na Praia Grande a gente, lógico, tivemos bastante perdas, mas acreditamos que a grande maioria das ações foram acertadas. Kleber, o que a pandemia evidenciou é que o sistema de saúde dos municípios do estado e do Brasil como um todo, ele apresentava algumas deficiências que, por ocasião da pandemia, com uma injeção maciça de recursos, foram minimizados. Na Praia Grande, qual foi o principal degrau que vocês encontraram quando entraram na pandemia? Eram leitos, equipamentos? O que vocês especificamente conseguiram aprimorar nesse curto espaço de tempo? Acredito que ali não que a gente tenha trabalhado na contramão das ações das demais regiões do país, mas por nós termos uma cobertura de 100% de estratégia de saúde da família, as unidades de saúde da família em todos os bairros, então nós pensamos obviamente em aumentar leitos, tanto é que nós aumentamos os leitos de UTIs, então construímos em tempo recorde lá 50, tínhamos, assim, transformamos alguns leitos de adultos em Covid, mas não poderíamos pensar só em as outras comorbidades continuaram existindo, então a gente tinha que ter cautela. E aí também chegamos a 50 leitos Covid, e deixamos 10 também se precisasse para abrir para a população, só que nós pensamos numa abordagem precoce. A abordagem precoce significa o quê? Atender aquelas pessoas com síndromes leves respiratórias numa unidade ambulatorial, que seria a USAFA. Então nós designamos em cada USAFA pelo menos uma equipe de estratégia de saúde da família para atender a população e, se caso tivesse um encaminhamento para algo mais complexo, para um serviço de maior, com um equipamento, por exemplo, uma UTI, uma retaguarda hospitalar, a própria equipe faria o encaminhamento. Então, nós vimos na televisão aquela coisa, as UTIs lotadas, UTIs cheias e tal, ficamos preocupados, mas a gente viu que os pacientes, os munícipes estavam sendo assistidos. Poderia não ter todos os recursos, mas estavam sendo assistidos, e isso para nós foi um sinônimo de sucesso, digamos assim, nas diretrizes estabelecidas nas ações voltadas ao combate ao Covid. Eu quero depois entrar nessa questão da estratégia de saúde da família para entender o que é 100% de cobertura, mas antes foram montadas estruturas que não existiam para atender essa demanda Covid, que foi muito intensa. E diversos municípios desmontaram 100% dessas estruturas e em alguns outros permaneceram parte dessas estruturas. Em Praia Grande, desses investimentos emergenciais que vocês fizeram, o que sobrou de estrutura para atendimento atual?
Então, nós não fizemos nada paliativo, nada específico só para a Covid. Né? Nós utilizamos os equipamentos municipais já existentes para estruturar e adequar o atendimento para aquele caso específico que era a Covid. Por exemplo, nós montamos um hospital de campanha num ginásio municipal que depois ele voltou a ser ginásio municipal, né, dando sequência no atendimento à população. Os leitos de UTIs que nós montamos foi dentro do Hospital Irmanduce, né, e esses leitos depois foram transformados em leitos de UTIs gerais e enfermaria, né, e a gente agora está buscando mais recursos junto ao governo federal, ao governo do estado, para ampliar, né, mais o atendimento para a população, mas os leitos já estão disponíveis para a população, né? Então a gente ainda tem capacidade de ampliar, né? E a nossa própria rede de atenção primária. Então a gente utilizou, nós não montamos as estruturas precárias, né, provisórias, paliativas, né? Então essa foi assim a tônica, né, do atendimento, e hoje a gente consegue aí, assim, a gente fica contente de ver que isso agora transformou, né, algumas ações, né, para benefício para a população. E foi, assim, sem dúvida nenhuma, serviu de alerta, né, para nós, que se a gente se esforça, a gente consegue dar mais acesso à população. Então, de certa forma, a gente pode dizer que é um mal, a pandemia indiscutivelmente foi um mal social terrível, né? Levou muitas vidas, mas que de certa forma veio para um bem, porque em Praia Grande vocês aproveitaram esse momento pandêmico com disponibilidade de recursos, né, federais, estaduais e do próprio município, para investir em estruturas perenes que hoje estão disponíveis para o atendimento geral, né? É isso aí. E o SUS, cara. E o próprio o SUS deu uma lição para muitos países, inclusive países desenvolvidos, né? O tão criticado SUS, né, que tem problemas, lógico, faltam recursos, a gente entende perfeitamente, mas o SUS funcionou como rede, né? Então as informações vinham para nós e a gente já conseguia articular os serviços, porque a gente já tinha as informações do que acontecia na Europa, o que acontecia, né, em outros países, né? Nós nos organizávamos aqui, né, em rede, o que muitos países, ou até mesmo de primeiro mundo mesmo, não tem, né? Pode ter os melhores equipamentos, mas eu não tenho como integração entre os serviços. Não tem uma rede de atendimento integrada, né? Agora, Kleber, você tocou num ponto dizendo que Praia Grande tem 100% de cobertura na estratégia de saúde da família. Primeiro, explica o que é estratégia de saúde da família, que tanto se fala, vários municípios falam, vários secretários de saúde, prefeitos falam, precisamos implantar a estratégia de saúde da família. Vocês que têm 100% de cobertura, explica o que é a estratégia de saúde da família e como que vocês chegaram a 100% de cobertura. Isso foi uma construção desde os anos 90, né? Então, o foco lá sempre foi a saúde preventiva. Então, porque saúde preventiva, quando a gente fala de saúde preventiva, você evita encaminhamentos desnecessários para serviços mais complexos, como internações e outros especialistas. Praia Grande iniciou essa construção na época do então prefeito Mourão, né, no final dos anos 90, e início dos anos 2000 a gente conseguiu consolidar, né, o Estratégia de Saúde da Família, que ele, só para, né, entendimento, não é o foco no médico, é o foco numa equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário de saúde e demais especialistas, né, psicólogos, assistentes sociais, enfim, né, uma abordagem a partir lá da atenção primária. Eu falo até assim, primário, básico, atenção básica é só o nome, mas é a área mais complexa que existe, porque se você consegue resolver ali, né, as situações de saúde, você não vai precisar uma possível internação, né? Você já consegue ali, né, resolver dando acesso, encaminhamentos. E lá na Praia Grande, hoje, nós não falamos assim,
eu estou sendo atendido numa USAF e vou ser encaminhado por um especialista. Não, o especialista já está na USAF. Nós temos o médico de família e comunidade, que é um especialista, né? Praia Grande é o único município da Baixada que tem concurso, né, que exige a especialização, né, ou residência. Então, é um especialista, que eles falam que não é o especialista em pessoas, vê o ser humano como um todo, não em partes, não menosprezando as demais especialidades, cada uma tem a sua importância, mas as especialidades básicas, ele tem condições plenas de atender e resolver da melhor forma, evitando encaminhamentos desnecessários. Especialidades básicas é pediatria, ginecologia, clínica, né, como um todo, e a abordagem multiprofissional, a visita domiciliar, né, o contato, a pessoa Então, já conhece. Quando né? fala estratégia de saúde da família, é para cuidar da família especificamente, né, como uma organização social. O médico vai à casa das pessoas, vocês constroem o histórico daquela família, é isso? Isso, nós temos um cadastro, as pessoas são cadastradas, então a gente sabe quem é hipertenso, quem é diabético, quem tem doenças cardíacas, e quando faz a visita, a equipe faz a visita, a equipe já conhece, você sabe até o nome do teu cachorrinho, sabe? De repente tem uma condição de saúde ali na própria casa que precisa ser alertada, a família precisa ser alertada. Então, essa aproximação é muito importante, né? Então, essa abordagem assim, que fez com que a gente conseguisse aí, atender esse, né, 100% da população. 100% da população, então, está cadastrada e participa dessa estratégia de saúde da família, que é concentrada em unidades, né? Unidades de saúde da família, como você falou. Praia Grande conta com quantas unidades de saúde da família? Nós temos 30, né? Já estamos aí implantando mais 3, né? E possivelmente 4. Temos também as academias de saúde, que são anexas, nós temos 9 academias, estamos construindo mais 4 academias, né? Então, é uma rede completa. A academia que a gente fala, assim, não é academia, né, com pesos, aquela coisa específica de academia, é para você se movimentar. Né? Então, você participa de teatro, conversa, é um centro de convivência. Muitas vezes a pessoa não precisa estar doente para procurar um equipamento, ela precisa conversar. Ela quer desabafar, ela mora sozinha, uma pessoa... Então, ela chega lá, conversa, se sente bem, isso é bom para a saúde e evita maiores problemas. É como se fosse um concentrador daquela comunidade. Se você hoje tem 30, Praia Grande hoje conta com quantos habitantes? Nós temos cerca de quase 350 mil já, né, habitantes, isso fixo. Então, a gente pode falar que cada uma atende ali uma base de 11 mil pessoas. Isso, elas estão espalhadas nos bairros. Então, por exemplo, uma USAFA num bairro específico de Praia Grande atende aquela comunidade ali para concentrar também o profissional da proximidade, né, com aquela família. Isso. Quantos profissionais hoje atuam na Secretaria de Saúde de Praia Grande? Nós temos, já pensando até nos parceiros nossos, mais de 3 mil, né, funcionários. 3 mil profissionais. 3 mil profissionais. Né? Então, pensando já hospitais, né, o pronto-socorro, toda a nossa atenção primária, especialidades, então 3 mil profissionais envolvidos. Além das USAFAs, quantas unidades de saúde vocês têm entre UPAs e hospitais? Nós temos mais de 50 equipamentos. 50 equipamentos? Né, mais de 50 equipamentos, né, então... porque basicamente são 3 níveis de atenção. Atenção primária, né, as especialidades, que a gente fala de média complexidade ambulatorial, e a área hospitalar e urgência e emergência. Então, somando todas as unidades, né, e se eu contar, inclusive, assim, os credenciados, que são os prestadores que prestam serviços para complementar, né, as nossas ações, aí só de credenciados são mais de 50. Né? Só de credenciados, que fazem exames como tomografia, ressonância, né, colonoscopia. Então, desafoga a nossa rede e esse atendimento é feito dentro desse estabelecimento credenciado, que é da iniciativa privada. No próximo bloco eu quero tratar um pouquinho mais especificamente dessa questão dos credenciados, que não deixa de ser uma forma também de incentivar a iniciativa privada na área da saúde dentro dos municípios. Municípios que tentam, às vezes, avançar nessa questão, mas esbarram em alguma questão legal, mas quem sabe você
não pode dar uma aula para quem almeja fazer isso e incentivar também a iniciativa privada na Baixada Santista, afora Praia Grande. Kleber, eu quero abordar com você agora no começo desse segundo bloco a questão dos credenciados na área de saúde. Os credenciados são empresas privadas que atuam na área da saúde dentro do município de Praia Grande e que vocês, de alguma forma, os contratam para prestar serviço para o município. Como é que funciona esse credenciamento e quais os principais ramos de atuação desses credenciados? Então, a tabela SUS ela é bem defasada, né? Então, os valores da tabela SUS assim, não são atrativos e a gente tem, em algumas especialidades, algumas áreas, uma dificuldade de conseguir o serviço, né? Até mesmo por meio de concursos públicos, né? Algumas especialidades, e algumas especialidades são assim, já consideradas raridade, né? E aí a gente isso é uma construção de quase 15, 20 anos, né? A gente pensou num modelo de gestão que a gente conseguisse, por meio de parcerias, né, com a iniciativa privada, dar mais acesso para a população, né? E nós tivemos assim muita resistência por parte de diversos órgãos controladores, né, na época, mas nós vimos que era um meio legal, né, desde que nós tivéssemos planejamento orçamentário, né, recursos, e a gente conseguiria colocar em prática, né, algo que fosse acessível, né, para a população. E aí nós criamos na verdade, assim, disponibilizamos, né, esse credenciamento, são editais que são abertos, né, para todos os interessados. A gente coloca as regras bem claras, né, de o que nós precisamos, né, oferecer para a população, quais as condições, né, e os interessados entregam aquela documentação que está disponível no edital, é avaliado por uma comissão, né, e assim que a gente consegue está tudo de acordo, é feito um contrato, né, de credenciamento com esse prestador. E aí a parte da regulação, o encaminhamento é feito pela Secretaria de Saúde, né, por meio da nossa regulação municipal. Então, a nossa regulação que faz a distribuição das vagas, né, dos encaminhamentos, né, depois dos critérios técnicos e regulatórios. E o que é interessante é que esses prestadores eles precisam fazer o atendimento de forma qualitativa, porque se ele não fizer de forma qualitativa, ele pode ser descredenciado. Então, ele tem que seguir, né, a risca, isso dá uma melhora na qualidade, né, e a gente consegue dar mais acesso à população. Em suma, é isso. Então, dentre esses credenciados estão laboratórios para exames, clínicas de fisioterapia, vocês credenciam também? Sim. Porque existe uma concorrência muito grande em diversas áreas, por exemplo, área cultural. Tem municípios que ofertam cursos gratuitos de balé, de violão, o que é muito bacana do ponto de vista de você dar acesso à cultura ou acesso à saúde num espaço bacana para a população que não tem condição de pagar do próprio bolso. Então, o Estado, o município, cumprindo o seu papel, né, constitucional de prover cultura, saúde, o faz. Só que acaba existindo uma concorrência com o setor privado. O setor privado também, que se não for muito bem administrado, a clínica não consegue ficar aberta, um estúdio de balé não consegue ficar aberto. Por isso que eu bato muito nessa questão do credenciamento. Ainda dentro dessa área de credenciamento, a remuneração, então, por exemplo, por atendimento em fisioterapia, é muito diferente o que o município paga do que o munícipe pagaria se fosse num atendimento particular? Sim, na verdade a gente faz uma pesquisa de mercado, né? Então faz um levantamento com a nossa disponibilidade orçamentária e tendo a disponibilidade orçamentária e tendo esse valor diferenciado, que é uma tabela de credenciamento que a gente deixa disponível, né? Está disponível, então, de forma transparente a todos os interessados no site da prefeitura, nas publicações, nos órgãos, né, oficiais. E essa tabela, quando a gente verifica que assim não tem interessado, tem algumas, né, questões que a gente precisa mesmo enfrentar, né, para conseguir aí
dar esse acesso à população, a gente faz as revisões periódicas, né, necessárias, mas assim, sem dúvida nenhuma, precisaria os demais municípios, as demais regiões, os outros entes federativos, o Estado, o governo federal, na minha opinião, precisaria assim, explorar mais essa questão do credenciamento, né? Porque se está dando certo aqui, pode dar certo, né, em qualquer outra região. Se sai, de repente, uma regulamentação, né, federal, dando mais espaço, mais autonomia, né, para esse tipo de decisão, isso assim, facilitaria para todos nós. Lógico que, de repente, viria mais até recursos, né, para que ajudasse os municípios a tornarem real, né, e na prática, né, esse tipo de credenciamento. Kleber, você falou já em três momentos dessa nossa entrevista aqui, um planejamento de 15 a 20 anos. Então, vocês seguem um plano que foi estabelecido há basicamente 2 décadas de alguém que teve uma visão de futuro para o município, que entendia como que o município ia crescer. Quem que capitaneia esse plano? É porque a gente não pode pensar, ainda mais saúde, né, em períodos, né? Vamos nos preparar para só 4 anos e depois começar do zero. Isso não existe, né? Porque a gente precisa ter uma visão de longo prazo, né? E saúde, quando a gente fala em saúde, saúde não é só a Secretaria de Saúde. Esporte é saúde, cultura, né, é saúde, tudo está envolvido. Você não precisa estar doente para né, fazer saúde. Então, essa construção veio lá dos anos 90, quando a gente já teve esse foco na atenção na atenção preventiva, né, saúde preventiva, com então o prefeito Mourão, né, que assim lutou mesmo com a visão, né, estratégica dele, uma visão metropolitana, até hoje, né, hoje como deputado, busca mesmo recursos, ações, né, para cá, para a região da Baixada Santista, litoral, enfim, essa construção de lá, assim, facilitou, né, o que hoje a gente está conseguindo fazer, né, digamos assim, não só em saúde, né, mas na Praia Grande, na região como um todo. Então a gente acredita que ninguém vai chegar um dia e falar assim, ó, vamos fechar as 30 USAFAs, por exemplo, da Praia Grande e focar só em UPA. Não, nós sabemos que UPA é importante, pronto-socorro é importante, hospital é importante, mas a atenção primária é o carro forte. Então, a gente tem que investir sempre em atenção primária. Então, essa é a construção que a gente seguiu. Aqui mesmo dentro da nossa região, tem muitos municípios que ascenderam, né? Dentre os municípios da Baixada Santista que ascenderam, eu acho que a gente pode destacar 2, né? Praia Grande, que na década de 90, década de 80, início da década de 90, era considerado o patinho feio da Baixada Santista, né? Todo mundo olhava para a Praia Grande de forma lateral, não enxergava direito os problemas, e hoje, 30 anos depois, Praia Grande é um exemplo e uma das principais promessas do litoral paulista do ponto de vista do desenvolvimento humano e econômico. Bertioga, uma cidade recém-criada, que acabou de completar 32 anos, também uma cidade, a caçula, a primeira cidade mais jovem do litoral paulista como um todo, vem ascendendo. Só que numa outra ponta, nós vemos municípios da região metropolitana, já municípios centenários, não conseguindo se desenvolver. Aí eu quero entrar na questão política um pouco. Kleber, você atua no ambiente político. Foi um político eleito pelo povo que te nomeou secretário, no caso, a prefeita Raquel Kine, atual prefeita de Praia Grande, falou, Kleber, meu secretário. No caso de Praia Grande, a política tem ajudado. A gente vê uma continuidade de um projeto que já passaram de 3 décadas e que está provado que está dando certo. Então, Praia Grande, 100% de cobertura na estratégia de saúde da família. A política, olhando hoje como está sendo feito, toda essa instabilidade no cenário nacional, graças a Deus, dentro do estado de São Paulo, hoje a gente consegue olhar com mais calma, não existe uma briga tão grande dentro do estado de São Paulo, mas município para município, quando você olha para o lado, uma guerra, a pedido de impeachment de um prefeito,
um vereador tentando espetar o prefeito, atrapalhando o trabalho. A política ajuda ou atrapalha? Você tem receio que haja uma quebra de continuidade nesse planejamento que está levando Praia Grande para o lugar de destaque aqui na Baixada Santista? A política feita de forma séria ajuda, né? Então, se nós pensarmos que as políticas públicas, articulações políticas, nós temos a gente aqui tendo representantes lá como deputados, né, como senadores que brigam, digamos assim, né, pela região, para trazer recursos para cá, isso ajuda porque a gente necessita dessas articulações. Muitas vezes pode ter um processo lá de habilitação de um serviço aqui da Baixada Santista, não digo parado, mas assim, ainda na mesa de um ministro ou lá no gabinete da presidência, enfim. Então, nós precisamos de articulação, então, né, de pessoas que lutem pela nossa região. Então, essa política é saudável. Agora, quando parte para algo pessoal, né, isso que aí a área mais sensível é a saúde. Ninguém vai procurar um pronto atendimento porque está feliz, ele quer, ele tem alguma coisa. Vai passear no hospital, né? Então, e aí você aproveitar isso para utilizar de repente a foto de uma criança, um filho que está aguardando uma vaga ali e tal, né, para fazer esse sensacionalismo, né, aquela coisa. Lógico, se eu estou fragilizado, eu vou criticar, né? Mesmo tendo toda a estrutura. Eu estou dando um exemplo que a gente tem um pronto-socorro lá central, que é lá na Praia Grande, que é o único da Baixada, que nem convênio tem, que tem clínico, ortopedista, que tem pediatra, que tem um cirurgião atendendo lá, que tem tomografia, todos os exames laboratoriais. Eu não estou falando do hospital, estou falando de um pronto-socorro. E existem algumas críticas que nós temos que aperfeiçoar, realmente é necessário, mas a gente vê que tem assim, algumas questões que a gente verifica que não é para ajudar a melhorar o serviço, né? E sim para prejudicar uma gestão. Usando, né, o sofrimento pessoal de alguém que está lá no momento de agonia para fazer uma escada política, se projetar em cima de um trabalho. Isso é prejudicial. Essa política é prejudicial. Então, você chegou no ponto que eu queria comentar. Entendi. E acontece muito em Praia Grande? Infelizmente, assim, não digo muito, né, mas algumas questões nesse sentido atrapalham as conduções, né, de políticas públicas realmente, né? Então, não é assim, rotineiro, né, mas acontece, né? Então, isso desgasta, né, bastante, que a gente precisa aí tomar, né, algumas decisões que poderiam ser evitadas, né, se não fossem só esses aspectos pontuais. Kleber, hoje o cidadão de Praia Grande que utiliza o sistema público de saúde, o que ele tem? Ele sai de Praia Grande para fazer o quê? O que falta ainda em Praia Grande no sistema público de saúde? Acredito que um empenho maior do Estado no sentido de dar acesso à população àqueles serviços de alta complexidade. Alta complexidade. Que não depende só do município, né? Então, citando, por exemplo, uma oncologia, né, questões de maior complexidade que o município, inclusive, auxilia, né? Nós temos lá, por exemplo, a NefroPG, né, que é um equipamento regional que é sediado na Praia Grande. Nós temos o AMI de Praia Grande, que é regional, mas está lá na Praia Grande. O próprio Irmanduce, que nós temos 76 leitos contratualizados com o Estado, de alta complexidade, em neurocirurgia, em traumatologia, né? O próprio pronto-socorro central, que é porta aberta, né? Que eu citei, que tem, assim, qualquer pessoa, né? Foi inaugurado em janeiro. Um dos maiores atendimentos eram afogamentos de pessoas que não eram nem da região, né? Então, e foram atendidos lá normalmente, como todos, né, têm que ser atendido. Então, eu vejo como sendo, assim, precisamos não só assim a Praia Grande em si, mas a região
dar mais acesso à população àqueles procedimentos de maior complexidade para que a pessoa não precise subir a serra, né, para fazer o seu procedimento e sim resolver aqui na Baixada. Então vocês já têm uma estratégia, porque você fala, bom, nós dependemos do Estado, mas dentro dessa dependência do Estado, vocês já têm algum projeto proposto ao Estado? Ó, Estado, temos esse problema, mas se você conseguir ajudar, nós temos essa solução. Isso vocês já têm essa interlocução com o Estado? Sim, a gente tem o ACIR, né, que é a Comissão Intergestora Regional, onde são os 9 municípios da Baixada que se reúnem mensalmente, né, para discutir questões regionais, né, relacionadas à saúde. E temos as câmaras técnicas, que são os técnicos dos 9 municípios que discutem as necessidades, né, as angústias mesmo, os serviços, habilitações de serviços. Então, é um fórum constante, permanente, né, de discussões, onde ali são pactuadas as ações, né, que poderiam avançar ou, de repente, e envolve também o Estado, né? São os municípios junto com o Estado que faz essa discussão para tornar em prática, né, essas ações. Só que muitas vezes a gente percebe que não anda. Alguns setores, né, algumas ações poderiam ser mais ágeis, né? Então, a população não pode esperar, vamos esperar a próxima reunião daqui a um mês, para começar a discutir mais alguma coisa para depois... Então, de certa forma, existe uma inanição do Estado com relação à resposta dessa comissão regional. A comissão regional formula lá uma proposta, olha, para atender melhor a região, porque a região, às vezes, é dividida por uma rua, né? Um município do outro tem uma rua que divide. Você não sabe onde começa e onde termina Santos ou São Vicente e Praia Grande e São Vicente. Mas para o sul você já existe ali uma divisão geográfica um pouco mais estabelecida por conta da distância que a gente percorre pela Padre Manuel da Nóbrega. Só que dentro dessa inanição do Estado na resposta, não uma inanição, às vezes uma demora, né? Acabamos de ter uma quebra de continuidade do PSDB no poder por mais de 2 décadas e assumiu o Tarcísio. Você enxerga uma boa vontade na gestão do Tarcísio, um pouco melhor do que existia nas gestões PSDB? Eu vejo assim, esforços, né? Esforços, você falou assim, inanição, não seria uma inanição, mas precisaríamos pensar de forma mais metropolitana, né? Então, tipo assim, é fácil falar, Praia Grande tem que atender os munícipes de Mongaguá, Peruíbe, Itaém, blá. Só que recursos para ajudar Praia Grande, né? Então, as parcerias, a grande maioria das parcerias que o município de Praia Grande está fazendo são com recursos próprios, né? Então, nós precisaríamos que o Estado auxiliasse também de forma financeira, né, que desse os aportes necessários para que a gente consiga viabilizar, né, os serviços para a região como deveria ser disponibilizado. Então, a gente entende a necessidade, já sentimos que há um diálogo, né, há uma proximidade maior, né, com o governo do Estado, e agora a gente precisaria ver, né, concretizado mesmo esse aporte e que os municípios, independentemente do porte, né, consiga dar acesso aos seus munícipes a serviços aqui na região. Kleber, muito obrigado pela sua presença aqui no Café com Zaidan. Com certeza você retornará para trazer atualização sobre esses temas pendentes ainda. Então, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à TV Cultura Litoral. Agradeço, Zaidan, agradeço a todos, estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Tá certo, e a vocês também, muito obrigado por acompanhar o Café com Zaidan. Você acompanha esse e outros conteúdos nos canais digitais do sistema do Grupo Costa Norte e da TV Cultura Litoral. Até a próxima.